Oi, tudo bem? Meu nome é Larissa, mas pode me chamar de Lala, Lari ou Lalares, atendo por todos. E nós estamos oficialmente em uma das minhas épocas favoritas do ano, o Natal. Ele vem com o seu climazinho de fim de ano, festas, decorações e coisinhas natalinas que eu particularmente amo, gente. Eu me encanto pelas decorações, pelas luzes, os brilhos. Acho tudo muito lindo e me traz um sentimento muito gostoso. Mas nós precisamos concordar que, conforme o tempo passa, tá se tornando cada vez mais difícil fazer uma decoração legal gastando menos dinheiro, não é verdade? Porém, não se preocupem. Talvez esse vídeo possa te ajudar com isso. Para contextualizar para vocês, eu percebi que esse ano, na decoração aqui de casa, eu tenho muitas coisinhas com o tema de biscoitos, os biscoitinhos de Natal. Todo lugarzinho que eu olho tem pelo menos um deles espalhado. Então, eu decidi transformar isso oficialmente em um tema da decoração por aqui. Mas é aquilo, ficaria muito caro comprar mais decorações. Então, a ideia foi fazer as minhas próprias decorações. É por isso que vocês estão me vendo agora, desenhando agora nessa folha, o planejamento das coisas que eu gostaria de fazer. Nesse vídeo eu vou te mostrar 3 ideias de decoração para que você também tenha um Natal de 2025 bonitinho, gastando bem pouco, quase nada. Vamos lá? Como o tema desse ano vai ser biscoitinhos de Natal, 2 dos meus 3 projetos vão ser diretamente ligados a isso. Nesse momento do projeto, eu tô determinando como vai ser cada um deles e já pensando nos materiais que eu vou usar. A ideia número 1 seria fazer um varal de biscoitinhos, onde eu monto ali várias casinhas e penduro elas lado a lado para colocar aqui por casa. A segunda ideia é uma casinha de biscoito, simulando aquelas comestíveis, mas no caso dessa é só decorativa mesmo, feita com papelão. E para aqueles que perceberam, que pegaram essa, não, vocês não estão malucos. A casinha de biscoito que eu decidi fazer é inspirada na fazenda inicial de Stardew Valley. Como é um joguinho que eu gosto muito e eu sinto que ele é muito confortável, ele traz muito essa ideia bonitinha e gostosa, acho que tinha tudo a ver que a minha casinha de biscoito fosse baseada nisso. Ali nós temos a planta dela e também um modelinho rápido em 3D pra gente ter mais ou menos uma ideia de como ela vai ficar no fim do projeto. A ideia é que a casinha da fazenda inicial se torne uma casinha de biscoito na nossa decoração desse ano. E por último, uma ideia mais simples, que pode complementar a maquete da casinha, que são pinheirinhos feitos de papel. Eu vi essa ideia no Pinterest, eu achei uma fofura, eu queria saber se ela funcionava, então nós vamos fazer uma árvorezinha. Ela é feita com várias partes do papel, que dobradas e juntas, quando abertas em leque, formam o pinheirinho pra gente. Então nós temos o varal de biscoito, o pinheirinho e a casinha de biscoitos. Bora pra confecção. Acho que é importante mencionar que, como a gente está querendo fazer decorações interessantes, gastando pouco, nós vamos usar a arte da reciclagem. O nosso principal material vai ser o papelão. Então, vocês viram que eu juntei vários retalhinhos ali, porque a ideia é, de fato, reutilizar algo que a gente naturalmente jogaria fora. Para a pintura, eu recolhi todos os tipos de tinta branca que eu tinha aqui em casa, em forma de caneta, tinta acrílica, tinta para tecido, e eu tenho algumas considerações para vocês. Como a caneta em tinta acrílica ela tem um valor um pouco maior, não se preocupem, é possível fazer toda essa decoração usando a tinta acrílica em potinho. Eu acho que ela é o meu grande veredito para vocês, porque ela não é muito cara, é fácil de encontrar, e com um pincel que seja mais fininho, vocês conseguem fazer tantos detalhes quanto com a caneta. Ela tem um pouco menos de precisão, é claro, com a caneta é um pouco mais fácil de demilitar as coisas, mas não é impossível. Eu testei a tinta de tecido também, achei que funciona muito bem. Acabei testando também a metalizada, mas ela não passou exatamente o efeito que eu gostaria, então eu deixei ela de fora. Mas a tinta acrílica e a tinta de tecido passaram no teste tranquilamente. Eu não testei o guache, gente, mas por experiências anteriores, talvez ela não seja a minha melhor recomendação, porque eu sinto que ele fica um pouco transparente e ele umedece demais o papelão. Então ele precisaria de um pouco mais de paciência, acho que não é impossível, mas precisaria de um pouco mais de paciência e talvez mais camadas para ficar exatamente da cor e intensidade que a gente gostaria.
Junto com vocês, eu tô fazendo o modelinho da primeira casinha. Vocês perceberam que eu recortei um formato genérico no papelão. E eu fiz um rascunho da janela, da portinha, como eu gostaria que ficassem os elementos. Foi pra começar, foi um pontapé inicial. Mas eu admito pra vocês que depois dessa primeira casinha, eu parei de fazer rascunho. Eu só fui desenhando ali do jeito que o coração mandava. Dando uma passada de olho nas referências que eu tava vendo ali no Pinterest e fazendo como meu coraçãozinho quisesse. Sem rascunho, sem nada, ficou meio tortinho, ficou bem orgânico, até meio tortinho, mas eu acho que faz parte do charme. Eu fui muito confiante. Meu Deus. Acho que tudo bem não ficar igualzinho tudo, afinal é pra ser um biscoito, na verdade. É isso aqui. Para um primeiro teste tá ok, eu acho. Eu vou fazer mais alguns modelos e a gente vê o que dessa história. Essa é a hora em que eu coloco meu foninho de ouvido e faço várias casinhas de Natal. Ai! Quase borrei tudo. Eu admito pra vocês que foi muito terapêutico fazer essas casinhas, gente. Foi a parte mais divertida do processo, sem dúvidas. Eu recortei, então, vários moldes, vários modelinhos diferentes. E fui fazendo, gente, pegando inspirações aqui, outras ali, inventando algumas. E ficaram muito lindinhas, eu adorei. Eu fiz até mais do que precisava, vai sobrar no meu varal. Mas tudo bem, eu guardei as que eu não utilizei pra fazer outras decorações, talvez no ano que vem. E nada que vai ser perdido. Elas ficaram muito bonitinhas. Pra colocar no varal, eu queria muito que elas estivessem numa linha vermelho e branca pra simular aquele docinho muito famoso de Natal, né? Como é que é? Candy cane? Algo assim. Aí, pra fazer foi muito simples. Eu peguei um barbante branco, um barbante vermelho e eu fui enrolando um no outro. Pra manter tudo no lugar e ficar paradinho, conforme eu ia enrolando, eu ia molhando o dedo na cola e vai trançando a corda no tamanho que você precisar. Depois disso, eu só vou furando casinha por casinha e eu vou intercalando ela da maneira que fica mais interessante.
segunda ideia, que na minha opinião é a mais trabalhosa, mas ao mesmo tempo o resultado dela é tão bonitinho que vale a pena, nós vamos fazer a nossa casinha. O material-chave é o papelão, porque se vocês pararem pra pensar, ele não precisa nem ser tratado. Basta ser um papelão, a cor natural de papelão, que já vai parecer a massa do biscoito. Então ele é nosso melhor amigo por aqui. Se você encontrar caixas velhas aí pela sua casa, ou em comércio da sua cidade, aproveita, pegue caixas, porque é um material que pode ser muito bem reaproveitado. Nessa etapa, eu gostaria de passar pra vocês as medidas que eu usei, mas, gente, a verdade é que eu não medi nada. Eu fui fazendo 100% no olhômetro. Eu pensei mais ou menos o tamanho que eu queria, né? Tava olhando ali, vendo mais ou menos o tamanho que eu gostaria que fosse essa casinha. E aí eu fiz a primeira parede e eu fiz a outra parede, né? A parede espelhada do mesmo tamanho. Mas eu não segui, gente, métrica nenhuma. Eu acho que tem uns 18 centímetros, de altura essa parte da frente da casinha. Mas eu vou falar pra vocês que foi 100% intuitivo. Eu não fiz seguindo nenhum modelo. Mas, para a felicidade daqueles que gostam de seguir as coisas com bastante precisão, na internet é possível encontrar muitos modelinhos, gente, de casinhas de biscoito com dimensões. Então, basta que vocês identifiquem, né, qual vocês gostariam de fazer e seguir os modelos presetados, se você não quiser ir fazendo da cabeça, assim que nem eu. Ficou assim a estrutura da nossa casinha de biscoitos. Chegada a hora da pintura, eu admito que eu tava um pouco preocupada. Afinal, lá na pintura das casinhas do varal, se eu errasse, eu descartava aquela casinha e muito facilmente eu fazia outra. No caso da casinha do biscoitos completa, daria muito mais trabalho para refazer. Então, eu tirei fotos de todos os ângulos da casinha e no meu iPad, no aplicativo Procreate, eu decidi fazer um rascunho de como eu gostaria que fosse a pintura, para ir me guiando na hora que eu estivesse usando a tinta de verdade na casinha real. Então nós voltamos agora para minha mesa aqui no meu cantinho de arte e nós vamos começar a nossa decoração. Para a lateralzinha da casinha, vocês podem perceber, eu tive a ideia de usar esse algodão que nós costumamos usar para tirar maquiagem, para compor ali aquele frufruzinho que fica pendurado na lateral do telhado. Gente, a ideia deu certo, mas aqui ficam alguns conselhos. A cola e o algodão, eles são materiais chatinhos de trabalhar junto. Então, o que eu faria diferente agora? Depois dessa experiência que eu tive. Primeiro, o algodão ele é grosso, tem ali 2 camadas. Eu separaria essas 2 camadas. Para que ele não ficasse muito altinho, era só, dividir ele no meio, certo? Vocês conseguem me entender? Ele fica um pouco mais fino e a gente tem uma facilidade maior de manejar ele. Ou então, ignorando totalmente esse fato, um jeito fácil de fazer também seria fazer esses círculozinhos, esse babadinho, com EVA branco, gente. Eu acho que isso teria me poupado um pouco de dor de cabeça no meio do caminho. Então, se eu puder recomendar, façam com EVA ou então separem o algodão para ter mais facilidade de manusear. Durante o processo, eu estava seguindo as referências que eu fiz. O material que eu mais usei aqui foi a caneta. E a minha alternativa para vocês é, caso vocês queiram a precisão da caneta, mas não queiram, né, investir numa dessas que eu tô usando, o que é perfeitamente compreensível, a caneta de tecido foi uma ótima alternativa. Vocês perceberam que eu usei bastante ela também nas casinhas do varal. Tanto a precisão quanto, e a tinta fica excelente, funciona super bem. Para os espaços maiores, mais preenchidos, eu usei a tinta acrílica de potinho com o pincel mesmo, e assim foi nascendo a decoração da nossa casinha. Toda tortinha, nada muito certinho, nada muito retinho, porque nós precisamos lembrar que são biscoitos, né, gente? Então, olha que legal! Não precisa ficar retinho, se não tirar um peso das nossas costas. Ai, ai, quanto mais orgânico, mais bonitinho. Então não se preocupe, vai fazendo como você pode, sem se preocupar em estar perfeitamente alinhado, que o resultado vai ficar legal, eu garanto pra vocês.
Para finalizar os detalhes, eu decidi ainda colocar um pouquinho de cola glitter em alguns detalhes da casinha, principalmente ali nas telhas do telhadinho e em um e outro elemento das paredes para dar essa impressão 3D no nosso modelo. É totalmente opcional, gente, ela já fica muito bonitinha como ela tava, mas caso você queira usar, o glitter é sempre bem-vindo. Para a terceira ideia, e essa é a mais fácil, gente, e eu me surpreendi com o resultado, achei que ficou muito bonitinho, dá vontade de fazer várias. Para começar, eu tô fazendo esse modelinho, esse formato, num papel um pouquinho mais estruturado, que vai servir para mim de modelo. Eu acabei fazendo 2 tamanhos, mas eu optei por mostrar para vocês o menorzinho, e depois eu pego uma folha verde qualquer que eu tinha aqui em casa, pode ser de outras cores, obviamente, mas eu optei pelo clássico. Eu sinto que o branco ia ficar muito bonito também, gente. Ou mesmo a cor do papelão. Eu acho que ia ficar muito legal pra decoração que eu tava fazendo por aqui. Dá até pra tentar fazer... Nossa, olha eu tendo ideias aqui junto com vocês. Dá pra tentar fazer um desses pinheirinhos como se ele fosse biscoito. Também, olha só. Fazer ele usando ali o papel craft e contornando com branco também. A proposta aqui é muito simples. Nós vamos usar esse modelo pra recortar o papel dobrado em várias pétalas desse formato. E depois nós vamos juntar todas elas. Usando a cola branca, a gente passa aqui na união de todas, nessa pontinha onde elas ficam todas juntas, deixa presinho e coloca para secar. Se vocês estiverem com tempo, façam as suas arvorezinhas e deixem elas pernoitarem ali para a cola secar. Mas eu tava com um pouquinho de pressa, eu usei um ventiladorzinho que eu tenho aqui na minha mesa e funcionou super bem, a cola secou. Então é possível adiantar o processo com um pouquinho de vento. Depois de totalmente seco, você abre todas as cerdas, ajeita elas do jeitinho necessário, cola as 2 extremidades que ficaram soltas e tá feito o seu pinheirinho. Para finalizar a confecção da casinha, principalmente, eu coloquei alguns detalhes que deram um toque mágico pro projeto. O primeiro de tudo foi que eu colei nas partes vazadas das janelas e da porta papel manteiga, um velho aliado meu. E, para simular a lenha que existe na fazenda inicial de Stardew Valley, eu peguei a canela. Gente, não só fica lindo, como tem tudo a ver com o Natal, deixa o ambiente com um cheirinho muito gostoso. Essa casinha ficou exposta na mesa de jantar da minha casa. Ao redor eu acabei colocando alguns elementos de decoração que eu já tinha por aqui, mas se só ela tivesse ali no meio, eu tenho certeza que já faria toda a diferença. Esses foram os projetos que eu fiz aqui pra casa, ficou uma decoração incrível, foi mega divertido de fazer e eu economizei um bom dinheiro com isso, viu, gente? Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Beijos!